A gente está percebendo, né, nos últimos anos o quanto o mundo está um pouco enlouquecido com a questão do relativismo, né? Que o relativismo sempre, de certa forma, sempre existiu com outros nomes ao longo da história. E aí, ultimamente, a gente tem visto que todas as verdades importam. Todas as verdades, né, importam, menos a cristã. A gente tem percebido isso. Seria esse discurso do relativismo que diz, aceita a tua verdade não deve prevalecer sobre as outras, cada um tem a sua verdade, né? Não existe verdade absoluta, o que acaba sendo uma afirmação absoluta, né? É algo contrário ao próprio discurso do relativismo, mas assim, eles pregam que não existe verdade absoluta, aceitemos todas as verdades, mas a cristã é a mais rejeitada, é a mais colocada de lado. Isso significa dizer que realmente o mundo jaz sob o maligno, que realmente esse discurso do relativismo ele é um argumento falso para justamente perseguir o cristianismo, os ensinamentos de Cristo? Eu acho que é meio difícil aqui fazer alguma avaliação, né? Precisaria aqui levantar um grande estudo, né? Para ver realmente todas as partes desse tema, né? Mas o que nós percebemos sem grande dificuldade é que realmente as verdades cristãs elas não são bem acolhidas, não é por qualquer outro motivo a não ser que alguns acham que elas estão erradas. Exatamente como você falou, são tantas vezes aqueles que, por outro lado, dizem que temos que estar abertos a todos, acolher todas as verdades, visões, aspas, todas as né? verdades. Então, é uma confusão que, infelizmente, parece que o mundo na qual nós vivemos não percebe. É um paradoxo. É um paradoxo. E eu vou aqui arriscar uma tese, espero que ninguém se ofenda, que eu vou dizer que parece que cada vez menos pessoas param para pensar. Apenas estão abraçando algumas ideias e repassando para frente. Como verdades absolutas. Como verdades, não, talvez até como uma coisa que se repassa. Por quê? Porque agora, por exemplo, na mídia estão falando na mídia que eu gosto, que alguém pensa assim, com qual eu concordo, por algum motivo, talvez até não sei porquê, mas concordo, então eu vou repassar para frente. Mas isso é bom, é correto? Não se raciocina, não se reflete, reflete, não faz um discernimento. Por isso nós percebemos que em nome da liberdade se tira a liberdade dos outros. Em nome de defender a opinião de ele tem direito de ter opinião, se corta a opinião contrária. Tem até dentro da própria internet a cultura do cancelamento, Sim, né? Se a opinião de fulano não é a opinião da grande mídia ou de um grupo que parece ser majoritário, digo Sim. Parece porque às vezes só porque vem da grande mídia. Sim. Se não é igual, que ele seja cancelado, está falando besteira, está mentindo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então nós percebemos o quê? Que as pessoas, exatamente quando se ausentam do pensar, aí começam a se atrapalhar. Vou dar um exemplo, né? Isso não está ligado diretamente com os nossos temas, né? Mais espirituais, voltados à vida cristã, mas em certa maneira mostra o drama do ser humano que não parou de pensar. Fazem talvez um dia uma experiência, perguntam às pessoas, vocês estão a favor da liberdade de expressão? Uhum. E tentam que as pessoas falem, né? Vocês estão a favor? E eu acho que é difícil encontrar alguém que não vai esteja. dizer que não. Sim. Então o pessoal tem direito, sim, apresentar suas ideias, sim, e tudo mais. Ok. Quando a pessoa já vai falar tanto a favor exatamente da liberdade de expressão, aí que você pergunta, e aqueles que propagam fake news? Eles podem ou deveriam se cortar para que não espalhem o fake news? O que eles vão responder? Que não pode. Não pode. Não pode. Não pode.
Mas ele não pode se expressar livremente? Aparentemente é uma coisa boa, não, mas é fake news. Sim. Agora, quem vai dizer que Será isso que é fake são news? falsas notícias mesmo? Quem vai aqui avaliar que aquela informação é fake news ou não é? O outro lado que não concorda? E onde exatamente existe grande armadilha? Onde nós falamos, estamos a favor da liberdade e concordamos que alguém vai dizer aquela opinião é fake news, então nós não podemos espalhar essa opinião. Sim. E nós entendemos que tantas vezes os checadores das verdades já desmoronaram no moral deles. Estão comprometidos, né? São comprometidos fortemente. E nós temos que ter consciência que aqueles que aparentemente são, hoje em dia, lembrando a obra de Orwell, 1984, são a polícia da verdade, ou polícia do pensamento, estão exatamente levando o ser humano a se perder no meio de tanta falácia, supostamente a favor de uma coisa, quando na prática é contra as mesmas coisas que estão apoiando. E aqui voltando, é exatamente o problema ocorre que os valores cristãos são vistos como valores que não valem porque são contra o ser humano, porque ser fiel a Deus, isso é uma coisa mal vista. E aí o que se troca, o que se coloca no oposto? Fidelidade a algumas ideias que não tem nenhuma comprovação, que não tem nenhuma base moral, ética, mas ela está hoje na onda. Então agora todo mundo vai dizer, não, tá legal, é desse jeito. Sem raciocinar, sem discernir. Sem discernir, sem raciocinar. E sem perceber que com isso não se está respeitando a liberdade de expressão do outro. Exatamente. Então temos aqui realmente um grande problema. Agora, indo ainda mais para o nosso campo, que nós fazemos parte exatamente da Igreja Católica, ou falando melhor, de repente até de uma maneira mais ampla, fazemos parte dos cristãos, porque todos temos na base os mesmos valores, precisamos nos também perguntar qual é a nossa postura. Porque existem, e é fácil apontar aqui, duas posturas perante certas verdades que rodam no mundo. São posturas agressivas para impor, então para defender. Tem posturas passivas, não defender ou não impor, né? No sentido que deixamos o outro, eu poderia proteger o outro de uma coisa. Eu não protejo porque eu não faço nada, não falo. Alguém está indo no precipício, eu não vou falar nada. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, né? A diferença, então, né? Então nós temos aqui dois extremos, dois problemas. A palavra aqui do meio é assertividade. Ou seja, eu tenho aqui as minhas convicções que eu sei que se baseiam naquilo que Deus me revela. Eu vejo o amor dele nessas regras, nessas propostas da vida, tudo mais. Eu próprio pratico e vejo quanto que isso me faz bem. Por isso eu estou promovendo com convicção. É isso que eu quero promover. Por quê? Porque eu vivo e eu sei que isso é bom para mim. Tantas vezes os pais falham nessa questão, porque dizem, eu sou pai, eu sou praticante da minha fé, mas meu filho de 8, talvez não, mas os 10, 12 anos, não quer seguir aquilo que eu sigo. Eu não vou obrigar. Uhum. Será que esse filho nessa idade não tem capacidade de avaliar o que é bom realmente? Então eu preciso aqui neste momento dizer para meu filho, você está num momento da vida onde você não é capaz de tomar decisões a respeito disso. Como também você não tomar decisões se você quer estudar ou não, ir ao médico ou não, ou fazer tantas outras coisas.
É uma decisão bem, racional, né? por amor a ti, para o seu bem, eu te digo, você vai seguir isso. Porque eu sigo e eu sei que isso é bom para mim. Isso não é impor errado. Isso é bom impor o certo neste momento da vida. Quando o jovem cresce e os pais percebem que ele já começa a dominar exatamente a razão de avaliar, amadureceu na sua responsabilidade, aí que claro que os pais precisam então cada vez mais deixar o filho à vontade, na liberdade, para que ele possa realmente cumprir o seu papel neste mundo, com a própria visão. Mas isso é um momento na vida a qual ele vai chegar no processo da educação que os pais têm que passar para os filhos. E não é a sociedade que vai criar os filhos. Muito menos o governo que vai dizer o que teu filho tem que pensar ou não. É completamente razoável que uma pessoa que tenha mais experiência oriente aquele que não tem. Então é completamente tranquilo não que o pai razoável. eduquem os seus filhos. Eu digo mais, é o dever do pai, em nome do amor, exatamente ao seu filho. Em nome do amor. Isso. No amor, porque neste momento o filho não é capaz de tomar as decisões. Alguém fala aqui, a criança de tal idade pode já decidir muitas coisas, inclusive sexualidade. E eu digo, pode tomar decisões tão extremas e não é capaz de dirigir um carro? E pode dirigir a sua vida, como às vezes dizem, eu vou escolher isso ou aquilo. Então deixamos avião para um adolescente de 13 anos, grandinho já, ele possa conduzir. Ou então um carro, por que não? Pode fazer um cursinho, por que não pode fazer? Pode fazer um curso. Preparação, por que não pode? É porque é o momento da vida que ele pode, com seu intelecto, ele pode aprender como se conduz o carro, como que se pilota um avião. Mas ele não tem ainda consistência suficiente para que ele possa exatamente administrar esse conhecimento para a sua própria segurança e segurança dos outros. Assim que nós entendemos. Sim, e por isso falamos, não, só a partir de tal idade é que nós podemos permitir que alguém, exatamente, por exemplo, dirija um carro. Porque nas questões da vida dele, que pode prejudicar gravemente, se fala, não, ele já pode. Talvez, não, Thiago, possa existir uma confusão, principalmente na cabeça das pessoas hoje, sobre compreender, respeitar e aceitar, né? Às vezes, as pessoas, por exemplo, digamos, o senhor coloca uma ideia que eu consigo compreender como o seu pensamento funciona, determinado assunto, eu posso respeitar que você pense dessa determinada forma, no entanto, eu tenho o direito de aceitar ou não esse pensamento ou essa forma de pensar para a minha vida. E eu acho que as pessoas hoje, elas juntam essas três coisas como se fossem uma só, da qual elas querem ser compreendidas, respeitadas e obrigar que você aceite esse tipo de pensamento formatado. Quando não é assim, né? A gente pode compreender como o outro pensa, a gente pode respeitar o pensamento do outro, no entanto, nós temos a opção ou não de aceitar aquela forma de pensamento para a nossa vida. E talvez essa seja a grande dificuldade, né? Do ser humano hoje, de querer impor, né? Ou seja, quando você fala assim, não, eu compreendo como você fala, eu respeito a forma de pensamento, mas eu não aceito isso para a minha vida, eu não concordo, eu não acho que tem que ser assim. Né? E aí agora você, talvez marginalizado, né? Condenado, cancelado, você não no mínimo, me dá liberdade para ser assim, né? Isso mesmo. Então é muito importante a gente observar aquilo que está acontecendo e aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Da assertividade. Nós precisamos primeiro ter convicção daquilo que é importante para a nossa vida, viver isso honestamente, e também nos preocupando com os outros, apresentar exatamente essas ideias a outras pessoas, claro, dentro
daquele contexto da liberdade, como você falou. A assertividade, ela deriva exatamente disso, né? E eu apresento, e não obrigo, mas também não vou ficar calado, né? Terminando esse tema, né? E eu lembrei a frase que, pelo menos, eu acho que ela é atribuída a Martin Luther King, né? Que traz aqui também o senso da nossa responsabilidade. Ele disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? E trazendo isso para a nossa realidade, nós entendemos que se tem outras pessoas, né? Claro, não estou falando que são maus, não. Isso foi outro contexto no qual ele falou. Mas eu estou trazendo para cá, né? Que em vez de me preocupar tanto que os outros propagam outras ideias, eu tenho que me preocupar, será que eu estou propagando as minhas ideias e defendo elas com firmeza que eu deveria defender? Ensinamento, no caso, os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso mesmo, na própria vida e dando exemplo e tudo mais. Então, é uma coisa que cabe exatamente a todos nós. Então, pensamos que, bom, Deus nos abençoe nesse exercício da vida cristã no mundo, que não é fácil, acho que nunca era fácil. Nós vivemos realidade particular do dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.